Pois bem, nesse segundo bloco envolvendo questões prejudiciais, nós iremos tratar sobre a classificação delas. Então, nós observamos que questões prejudiciais elas podem ser homogêneas, também conhecidas como comum, própria ou imperfeita. E as questões que ocorrem com mais frequência, as questões heterogêneas, ou jurisdicional ou perfeita. Mas nós temos também as questões prejudiciais consideradas como obrigatória, as facultativa, total, parcial, não devolutiva e a devolutiva. São essas formas de classificação, conforme uma doutrina ou outra, há divergência em relação, inclusive, às nomenclaturas, mas é o que eu entendi como mais adequadas de estar falando, estar mostrando aí em termos acadêmicos. É sobre todas elas que nós iremos falar. Pois bem, nessa notícia, nós observamos exatamente o quê? Notícia aí, não tem a data, não, amostra, 27 de setembro de 2020. 28. Polícia prende 6 em Goiânia suspeitos de furto e receptação de cargas de leite em pó. Aí nós vamos observar que essa notícia tem tudo a ver com questões prejudiciais, em especial pelos crimes aí mencionados, crimes de furto e crimes de receptação. Ok? Pois bem, as questões prejudiciais homogêneas, ou comum, ou própria, ou imperfeita, são aquelas que pertencem ao mesmo ramo do direito da questão prejudicada. Então, ela não está expressa no Código de Processo Penal e é causa aí de configurada como conexão probatória ou instrumental que nós já estudamos, que está previsto no artigo 76, inciso 3º, que a questão probatória ela influencia uma matéria julgada em um determinado caso ou analisada em um determinado caso, ela pode necessariamente auxiliar no julgamento de outra demanda, razão pela qual exigir-se-ia o trâmite em conjunto dos processos correlacionados. Então, é em cima dela que nós iremos tratar esse julgado aí do Supremo Tribunal Federal, no HC 96-85-9, de 23 de junho de 2009. Então, nós observamos que essa questão prejudicial homogênea, só reforçando, ela trata do mesmo ramo do direito da questão prejudicada. Essa é uma afirmação essencial para diferenciá-la das outras, em especial da heterogênea. Pois bem, o julgado do Supremo Tribunal Federal, ele diz que acolhe o referido Tribunal Superior acolhe preliminar de recurso de apelação, questão prejudicial, ao exame das demais de fato e de direito. O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela insuficiência de outras provas apresentadas para comprovar a potencialidade lesiva da arma. E reconhecendo a falta de provas da existência do fato, Código de Processo Penal, artigo 386, inciso 2º, absolveu o paciente, quando deveria determinar o prosseguimento do julgamento do recurso no Tribunal ACO, para apreciação das demais questões de fato e de direito, e não restabelecer, desde logo, a condenação imposta em primeiro grau. Pois bem, nesse julgado, o Supremo Tribunal Federal, ele puxou a orelha, vamos assim dizer, do Superior Tribunal de Justiça, reforçando a necessidade de ter continuidade no juízo que houve o julgamento da absolução efetivamente, mesmo que haja desconstituição daquela decisão em nível de Superior Tribunal de Justiça, não caberia a ele efetivamente dar seguimento, dar sequência a algo que não foi efetivamente decidido pelo tribunal de origem, que sacramentou ali a condenação imposta pelo juízo de primeiro grau. Pois bem, essa situação, tendo-se em vista que envolve matéria do mesmo ramo, é homogênea. Agora nós vamos entrar nas heterogêneas, também consideradas como jurisdicional ou perfeita, que é essa que
são as que mais ocorrem. Envolve matéria de direito extrapenal, ou seja, não é matéria penal, propriamente dita. E aí nós temos um julgado que reforça as implicações das heterogêneas do Supremo Tribunal Federal no HC 75.169 do ano de 1997. Muito embora e trata do exercício arbitrário das próprias razões, que é o artigo 345 do Código Penal Brasileiro. Muito embora seja de 1997, antigo, mas reforça aí o que é a questão prejudicial heterogênea. E aí, entre aspas, nós observamos: saber quem detinha a posse no momento do fato constitui questão prejudicial heterogênea da exigência daquele crime atribuído ao agente que pretende ter agido em defesa da sua posse contra quem jamais a tivera. A eficácia do processo penal de sentença civil transitada em julgado, que haja decidido questão prejudicial heterogênea, não depende de que, para guardá-la, tenha havido suspensão do procedimento criminal. Então, aqui nós observamos a vinculação da decisão do juízo civil, que é o competente, é o absolutamente competente, porque é a competência em razão da matéria, para decidir questões cíveis, como é o caso de propriedade, delimitação de posse, qualquer que seja a situação envolvendo posse ou propriedade, o juízo criminal tem que reconhecer como verdade absoluta, exatamente por não ser o competente para tratar de matéria civil. Pois bem, nessa notícia aí de setembro de 2020, Polícia Federal investiga postos e distribuidora de combustível em operação contra lavagem de dinheiro de facção criminosa. Então, nós observamos aí a correlação, por exemplo, do exercício de uma atividade econômica aparentemente ilícita, com lavagem de dinheiro, mas por trás nós observamos a existência de uma configuração criminosa, uma facção criminosa, envolvendo possivelmente a prática aí de tráfico de entorpecentes, quadrilha ou bando, dentre outras infrações. Tem a ver com a temática? Absolutamente tem a ver. Então, no mínimo, nós observamos duas infrações aí. Então, a lavagem de dinheiro com o tráfico de drogas ou organização criminosa. E a vinculação de uma com a outra exige aí a sua delimitação como questão prejudicial, não necessariamente heterogênea. Evidentemente, como nós observamos anteriormente, até porque a heterogênea ela envolve matéria de direito extrapenal. Aí, nesse outro julgado do Supremo Tribunal Federal de 98, diz o seguinte: menoridade penal, força probatória do registro civil de nascimento só elegível no juízo civil. Aqui, nesse ponto que eu destaquei, ele mostra aí a importância, o reconhecimento, a preferência, evidentemente, do juízo civil para julgar matérias cíveis em relação ao criminal que deve receber aquilo como aquela decisão do juízo civil como verdade absoluta, em especial quando há o trânsito em julgado. A idade compõe o estado civil da pessoa e se comprova pelo assento de nascimento, cuja certidão, salvo quando o registro seja posterior ao fato, tem sido considerado prova inequívoca para fins criminais, tanto da idade do acusado quanto da vítima. Precedentes nesse sentido. Em relação a esse ponto, eu faço uma observação antes de dar continuidade, que é exatamente o quê? Eu pude atuar durante mais de 15 anos em matéria envolvendo registro público. E lá nós observávamos, por exemplo, pessoas que entravam com requerimento judicial de registro de nascimento tardio, que é exatamente aquele que não é tirado no momento adequado, na época adequada, que é logo após o nascimento, efetivamente. Então, às vezes adultos, idosos, adolescentes, até crianças mesmo, passado o prazo legal da lavratura do registro, aí fala-se em registro tardio. Então, essa decisão, ela envolve exatamente o quê? Prevalece a presunção de legalidade, efetivamente, do registro de nascimento que foi expedido antes do fato criminoso. E, efetivamente, é essa posição aí do Supremo Tribunal Federal. Então, mas impede o registro tardio? Não, não impede, só que relativiza a prova, a certidão de nascimento, que foi expedida após o fato criminoso, do qual o acusado é investigado. Pois bem, feita essa observação, dando continuidade aqui à leitura,
Consequentemente, consequente incidência não só do artigo 155 do CPP, que, quanto ao estado das pessoas, faz aplicáveis no juízo penal as restrições à prova estabelecidas na lei civil, mas também o artigo 92 do Código de Processo Penal, que, ao disciplinar as questões prejudiciais heterogêneas, tornou obrigatória a suspensão do processo penal para que se resolva no juízo civil a controvérsia sobre o estado civil da pessoa. Então, aqui nessa parte, nós destacamos exatamente o quê? Primeiro, é uma questão prejudicial heterogênea, tendo se visto envolver matéria extrapenal, que é de direito civil. Segundo, que há suspensão obrigatória do processo penal. Então, aí é uma causa, aí uma hipótese, um efeito da questão prejudicial. O próprio Supremo entendeu nesse julgado que era obrigatória aí a suspensão do processo. E terceiro, nós observamos exatamente o quê? Que o juízo civil é o juízo competente para dirimir a matéria a ele colocada. Então, essa pontuação nós observamos que é uma hipótese aí de questão prejudicial heterogênea. Em outro julgado, o Supremo Tribunal Federal, do ano de 2009, ou seja, 19, né, mais recente, a procedência da ação anulatória, mesmo que ainda pendente de recurso, repercute diretamente sobre a constituição definitiva do crédito tributário, enfraquecendo a matéria delitiva. Dessa arte, é recomendável que o juízo criminal aguarde o trânsito em julgado da referida decisão, para dar continuidade ou não à ação penal. Então, aqui, de novo, nós observamos que implicitamente o Supremo Tribunal Federal recomenda exatamente a suspensão do processo penal até o julgamento em caráter definitivo pelo juízo civil de matéria envolvendo crédito tributário. Então, de novo, nós observamos a hipótese aí de suspensão obrigatória do processo, que chancela o outro julgado que nós mencionamos, que era do Superior Tribunal de Justiça, a respeito do mesmo tema, Código Tributário Nacional. Então, é questão prejudicial heterogênea. Aí, nessa outra notícia, nós observamos exatamente o quê? Só diminuir aqui um pouco. Opa. Aí. A prova da menoridade no envolvimento em crime exige verificação documental. Então, nós observamos, até pelo julgado do Supremo Tribunal Federal, a prova da menoridade, o principal documento é a certidão de nascimento. Essa notícia é de onde? Não fala necessariamente o lugar, mas é de junho de 2020. Então é uma questão prejudicial, nesse caso, exatamente o quê? Aí fica a indagação, podem vocês responderem, mas de pronto eu respondo que é heterogênea. Por quê? Porque envolve matéria civil, ou seja, extrapenal. Mas nós temos também as questões prejudiciais consideradas obrigatórias, que é aquelas que têm relação com o estado das pessoas. E aqui eu já faço uma observação exatamente o seguinte, que na classificação existem situações que são correlatas a outras formas de classificação, como as heterogêneas em relação às obrigatórias. A suspensão obrigatória do processo em relação às questões prejudiciais obrigatórias, heterogêneas em alguns casos. Mas vamos lá, em relação a essa classificação. Eu apontei exatamente a forma de classificação que melhor define, do meu ponto de vista, as questões prejudiciais por vários doutrinadores, muito embora possam ser redundantes. Ok, em relação às obrigatórias, nós temos aí relação com o estado das pessoas, de ordem política, relações familiares e capacidade. Então, aí nós observamos a condição de eleitor, a questão de ser casado ou não, o vínculo de parentesco, a comprovação do vínculo de parentesco por meio da certidão de nascimento, a capacidade, no caso aí dos menores de 18 anos com a certidão de nascimento. Então, aí são situações que deverão ser melhor dirimidas aí no juízo civil. A imputabilidade, no caso aí da necessidade de um posicionamento do juízo civil em relação à eventual doença mental, perturbação mental que exige aí a configuração de um curador, isso pode ser tratado em matéria civil também, tem regulação aí no Código Civil brasileiro. Pois bem, no tocante às questões prejudiciais facultativas, nós temos aí controvérsia de difícil solução que deve ser decidida pelo juízo civil, por envolver matéria extrapenal. Até aí, nenhuma novidade.
Remessa ao juízo civil é um ato discricionário do juiz criminal. Então, nós observamos que nessas prejudiciais facultativas existe uma faculdade, existe uma discricionariedade do juízo civil remeter ou não para o juízo criminal. E se ele decidir, assume a responsabilidade pela decisão efetivamente. Muito embora nós observemos aí em várias decisões dos tribunais superiores, seja, entre aspas, recomendável exatamente o quê? A remessa daquela matéria para o juízo civil se pronunciar a respeito. Mas quando fala em remessa, quer dizer exatamente o quê? É o indicativo de que as partes legitimadas devem entrar com ação civil adequada para um pertinente julgamento do tema pelo juízo competente. Pois bem, questões prejudiciais totais são aquelas que influenciam de forma integral sobre a questão prejudicada, como naquela, por exemplo, já foi citada em notícia e foi citada em julgado do Supremo Tribunal Federal, que comprova a menoridade. Nós temos aí o juízo civil dirimindo essa questão. Eu já me deparei no caso concreto, como promotor de justiça, numa situação em que foi oferecido denúncia em relação a uma situação muito grave no interior do estado, e naquela denúncia foi levantada a hipótese de um dos acusados ser menor de 18 anos à época dos fatos. E não havia certidão de nascimento. E aí foi feito diligência, foi feito um levantamento lá e descobriu-se ali a existência de uma certidão de nascimento em um outro estado, comprovando realmente que ele era menor de 18 anos à época dos fatos. Faltava ali um mês para completar seus 18 anos, e aí ele não pôde ser responsabilizado junto com os outros no processo penal. E a situação dele foi encaminhada para o juizado especial, o juizado da infância e juventude. Muito embora seja comarca do interior, que julgue tudo, mas a matéria teria que ser tratada de forma diferente em razão da menoridade do infrator. Questões prejudiciais parciais afetam a circunstância do delito, como qualificador, agravante, atenuante. Nesse caso aqui, a gente pode citar, por exemplo, existem situações que agravam, mesmo qualificam o crime, o estado da pessoa, a idade, o ser considerado idoso. Aí nós tem que ter, qual é a prova disso? É a certidão de nascimento. Mulher, na condição de mulher, efetivamente, na condição aí de criança. Então, existem várias configurações que aumentam agravam, às vezes, a pena da infração cometida em razão exatamente dessas situações que devem ter necessariamente uma comprovação para possibilitar a exasperação da pena do acusado ou dos acusados, conforme o caso. Questões prejudiciais não devolutivas são aquelas que envolvem matéria exclusivamente do juiz penal, ou seja, não devolve. É ele que deve necessariamente decidir, ao contrário das questões prejudiciais devolutivas, que, conforme o caso, é o juízo civil. Aí a gente tem que analisar se é obrigatório ou facultativa dele fazer essa remessa. É devolutiva por quê? Porque ele tem que fazer tem que exigir efetivamente o pronunciamento jurisdicional civil, exatamente por não deter a competência plena em relação ao julgamento daquela matéria. Mas as questões prejudiciais devolutivas, elas podem ser absolutas, ou seja, sempre solucionadas por juiz civil, ou relativas, solucionadas no juízo penal, mas pode remeter e suspender o processo. Se não enviar a decisão em matéria civil, fará coisa julgada formal. Ou seja, nós observamos a possibilidade de implicações da decisão civil em relação ao juízo criminal, que não reconheceu ali a necessidade de encaminhamento. Nessa situação, nós já pontuamos, inclusive, julgado e informações da possibilidade de indenização no caso de eventual exclusão da figura típica. Por exemplo, no caso da bigamia, de que não houve um segundo casamento, comprovou-se que não houve um segundo casamento, ou situação aí que configura a posse ou propriedade, em especial a propriedade, nos crimes que envolvem propriedade necessariamente, propriedade imobiliária, e que restou consagrado que a matéria em si era matéria envolvendo aí bem próprio, vamos dizer, furto de coisa própria não é crime.
E aí, ou apropriação indébita, conforme o caso, alguém detém um bem e é questionado aquele bem, e aí há uma demanda sobre apropriação indébita, e o acusado em si prova que efetivamente aquela coisa que ele estava possuindo era sua. Então, uma situação que exclui efetivamente a configuração delitiva. Então, tem influências aí a serem consideradas. Pois bem, nós observamos aí, por exemplo, a correlação, em alguns casos, a necessidade de uma solução, de um direcionamento, que essa imagem mostra exatamente isso, para soluções soluções que implicam em dirimir as questões prejudiciais que atrapalham, que atravancam aí a matéria que necessariamente é de direito material e o julgamento adequado no processo penal. Então, nós falamos alguns exemplos de vinculação probatória, que é uma conexão probatória, como é o caso do furto com receptação, como o caso lá de lavagem de dinheiro com tráfico de drogas. Nós falamos aí da vinculação do estado civil das pessoas, no tocante à idade, casamento. Nós falamos das questões patrimoniais. Então, são situações efetivamente que podem ou não caracterizar a infração penal. Então, as questões prejudiciais são questões graves que devem ser decididas ou pelo juízo civil ou juízo criminal, conforme o caso a ser analisado. Então, são importantes a serem tratadas. Pois bem, sistemas aplicáveis para a solução de quem deve julgar a questão prejudicial. Primeiro ponto. Predomínio da jurisdição penal ou da cognição incidental. Nesse caso, o juiz penal decide sobre a questão prejudicial. Não impede a ação civil, o que pode gerar decisões contraditórias, como nós já falamos. Então, uma questão é exatamente essa. O juiz penal ele pode julgar? Pode, mas tem essas implicações aí. A segunda observação que é importante se destacar é exatamente a separação jurisdicional absoluta ou prejudicialidade obrigatória ou prejudicialidade civil absoluta. É o segundo ponto para dirimir aí quem deve julgar necessariamente a matéria. Nessa questão, nesse ponto, melhor falando, devem ser solucionadas pelo juiz competente se não houvesse a questão prejudicial, ou seja, se é uma matéria civil que envolve uma competência absoluta em matéria civil, necessariamente é o caso da suspensão do processo penal até o julgamento civil daquela matéria para evitar aí decisões contraditórias, e são várias as situações que nós já pontuamos aí, exemplificamos. Inclusive julgados do Supremo Tribunal Federal lá, como por exemplo envolvendo matéria tributária. Nós temos aí também separação jurisdicional relativa, facultativa ou prejudicialidade facultativa. Então, aqui faltou uma vírgula, que é adotado pelo Código. Nesse caso, nós observamos exatamente o quê? Remessa facultativa ao juiz especializado. Então, nesse caso, o Código de Processo Penal adotou a perspectiva dele poder decidir efetivamente aquilo que deve ou não ser encaminhado ao juízo civil competente para tratar aquela matéria, se envolver matéria de direito extrapenal. Então, aí nessa, que é diferente, por exemplo, no caso do furto de roubo, em que se aproveita as provas, no caso da lavagem de dinheiro com tráfico de drogas, que se aproveita das provas e a matéria de direito penal. Então, matéria extrapenal, necessariamente, fica ao crivo do órgão do Poder Judiciário decidir essa matéria. No entanto, é importante analisar e perceber aí a jurisprudência dos tribunais superiores a respeito das matérias. Nós já citamos algumas, envolvendo matéria tributária, como já foi falado, o estado civil das pessoas, questão possessória ou de propriedade. Pois bem, então, mas aí o Código de Processo Penal estabeleceu que é uma remessa facultativa e aí ele assume a responsabilidade exatamente por decisões, muito embora não seja o juízo especializado competente para decidir aquela matéria. E aí nós observamos exatamente a possibilidade posterior, em eventual condenação, de ser desconstituída por meio de revisão criminal. Então, muito embora a sentença penal condenatória possa transitar em julgado e até estar cumprindo a pena, eventual situação que enseje a rediscussão da matéria no âmbito do processo penal pode ser viabilizado por meio de um instituto chamado revisão criminal. Essa revisão criminal pode ser exatamente, por exemplo, um caso do juízo civil, numa decisão dele em matéria lá de reconhecer a validade da certidão de nascimento, ou mesmo de um casamento, ou qualquer outra matéria civil
pertinente e de modo contundente, né, atestando ali a validade daquele documento e, ao mesmo tempo, repercutindo no juízo penal, exatamente pelo fato da vinculação daquela matéria civil com a configuração delitiva. Então, se não há configuração delitiva pelo fato, por exemplo, da propriedade ser do acusado, então não há que se falar em responsabilização penal, ele tem direito, inclusive, à indenização do Estado como um todo. Esse é um exemplo. Mas nós temos também o sistema de solução de quem deve decidir, que é o eclético misto, em que é o juízo civil ou penal conforme o caso concreto. No entanto, nós já observamos o que é traçado aí como adotado pelo Código de Processo Penal. Consequências da decisão do juízo civil ou civil. Então, nós já pontuamos, já falamos sobre esse tema, mas nada melhor do que reforçar. Pois bem, por ser o juízo civil o competente, ratione materiem, sua decisão é vinculativa no juízo criminal. Ponto. Isso não tem que se discutir. A competência em razão da matéria, que é a ratione materiem, ela vincula, ela é de natureza absoluta, e aí são questões aí inerentes a essa constatação. No entanto, se acatar a questão prejudicial, desaparece elementar do crime e o acusado deve ser absolvido, como no exemplo que eu citei. Vamos dizer, se é elementar do crime a necessidade, a propriedade, por exemplo, no caso do furto, o furto de coisa própria não existe. Aí prova o acusado que aquele bem que ele foi acusado de ter furtado é dele, efetivamente. Então, não há que se falar em responsabilização criminal, porque é elementar do crime. Uma outra situação é, se o juízo civil negar, o processo penal deve prosseguir sem quaisquer óbices. Então, se ele julgou improcedente, no caso de julgar procedente é uma coisa, e julgando improcedente, a matéria que vincularia a existência ou não do crime, então o juízo penal tem ampla liberdade para poder atuar da forma como melhor lhe convier, de acordo com livre convencimento motivado. E aí nós vamos entrar em outra temática, dando continuidade ao conteúdo da disciplina, que são as exceções.